estavam com saudades de mim, não respondam. No meio dessa loucura absurda que está a situação desse país, de tanta tristeza, desgraça, tragédia, eu estou um pouco afastado do canal, estou trabalhando bastante num espetáculo que deve estrear em breve, chamado Como Devo Chorá-los, um espetáculo online, feito durante a pandemia, para os tempos da pandemia. Em breve, dia 27 de abril, estreia. É um espetáculo a partir do mito da Antígona, feito com meu grupo de teatro. E a gente em breve vai estrear, então por causa disso eu estou um pouquinho afastado, mas quis fazer um vídeo de resenha. Eu tenho lido muito pouco esse ano, foi igual ao começo do ano passado, com o início da pandemia, né? Essa reintrodução num período terrível de números assustadores de mortes e, enfim, a gente sem saber o que vai ser da realidade do Brasil nesses dias. Eu não consegui ler absolutamente nada, é perfeitamente razoável, eu sei que milhares de pessoas se encontram nessa mesma situação, mas aos poucos eu fui tentando, ainda mais conciliando com o trabalho, mas eu fui tentando reintroduzir leituras que fossem possíveis dentro desse período tão turvo, tão sombrio. E porque eu participo do Papo de Livro, dos meus amigos do Nota Terapia, a gente resolveu ler livros da Virginia Woolf e eu li, então, o Alfarol. Eu nunca tinha lido o Alfarol, um dos meus livros favoritos da Virginia Woolf é o Mrs. Dalloway. Eu também sou doido no Orlando, mas eu nunca tinha lido Alfarol. E aí eu fiquei tão apaixonado por essa leitura, e foi a leitura possível. Eu li outras coisas ainda nesse começo de ano, mas foi o livro que abriu a porteira assim, desse momento de entrave absoluto. Foi Alfarol, e ele me fez um bem tão grande que eu falei, eu vou fazer um vídeo pro canal falando pelo menos um pouco dele, lendo trechos favoritos. É um livro da Virginia Woolf escrito em 1927, é o 5º romance da Virginia Woolf, se eu não me engano. Ela publica ele depois do Mrs. Dalloway e antes do Orlando. É um livro de muito difícil definição, principalmente porque ele não trata de nenhum... ele não tem nenhum enredo muito importante. E isso é um dos aspectos mais bonitos também do livro. Ele é um livro dividido em 3 partes. A primeira parte se chama A Janela, a segunda parte é O Tempo Passa e a terceira parte, O Farol. Basicamente, ele é um livro que não tem nenhum sistema de estrutura clássica. As personagens não são apresentadas de maneira sistemática. Você não tem nenhum tipo de exposição dessas figuras, de introdução dessas personagens. Você tem um quadro que é de uma família, os Ramsay, o senhor e a senhora Ramsay, que vão passar uma temporada numa casa de veraneio que eles têm na ilha de Skye, na Escócia. Então você tem o senhor e a senhora Ramsay e os seus 8 filhos nessa casa de veraneio. Eles carregam com eles um grupo de amigos que também frequenta essa casa. Você tem um amigo do Sr. Ramsay, Charles Stanley, que é um acadêmico insuportável, um homem rabugento, mas muito inteligente, muito respeitado. Você tem uma amiga da Sra. Ramsay, que é a Lily Briscoe, que é uma pintora, que está fazendo um retrato da Sra. Ramsay. Tem um outro amigo da família, que é o William Banks, que é um biólogo, um cientista, viúvo, que não tem filhos. E tem um outro casal, Paul e Minta, que é um casal de amigos que a Sra. Ramsay está tentando fazer com que fiquem juntos de qualquer maneira. Você tem essas figuras, e basicamente o quadro inicial desse livro é a Sra. Ramsay costurando uma meia marrom que ela vai dar pro filho do faroleiro,
do guarda que cuida do farol, que fica ali, distante, mas visível da janela dessa casa de veraneio do senhor e da senhora Ramsay. Um dos filhos do casal está sentado nas pernas da senhora Ramsay, recortando de uma revista gravuras militares, e esse filho, James, ele pergunta quando que eles vão ao farol, se eles vão no dia seguinte. A senhora Ramsay diz: vamos, amanhã a gente vai. E o pai acha que não, fala: olha, o clima talvez esteja muito ruim, a gente não vai conseguir, melhor não. Então, e o James fica com muita raiva desse pai que não deixa ninguém, o desejo de ninguém se concretizar, embarrera tudo. E dessa circunstância, desse quadro simples, extremamente banal, a mãe costurando, o filho recortando coisas numa revista, uma pergunta: vamos ao farol amanhã, não vamos? Acontece 1 milhão de coisas internamente dentro desses personagens e de outros personagens, que vão sendo narradas meio que como se fosse uma lanterna mágica, uma projeção do interior dessas figuras. Então, cenas do passado, cenas de idealizações, de sonhos para o futuro, de desejos, criações da mente. Você vai vendo um caleidoscópio de transformações internas dessas figuras todas, e você não consegue compor necessariamente uma lógica entre essas circunstâncias todas. A Virginia Woolf escreve um livro extremamente complexo, ao mesmo tempo a partir de situações muito simples, muito corriqueiras, muito banais, mas como se fosse uma investigadora das almas e dos sentimentos e das intuições, e principalmente das impressões que as pessoas têm das outras, umas das outras, nessa técnica tão explorada por elas do fluxo de consciência, né, do tal stream of consciousness, mas que é muito interessante porque ela não detém num personagem só. Ela não faz um personagem ter um monólogo interior que ela, como autora, expõe. Não, ela vai passeando, como ela também faz no Mrs. Dalloway e nos outros livros, mas ela vai passeando por entre as impressões das diferentes figuras. Então são diferentes monólogos interiores, são impressões plurais, quase como se você não pudesse, por exemplo, ver essa senhora Ramsay como verdadeira, como você tem um retrato real dela a partir de um ponto de vista só. Você precisa ir deslocando esse ponto de vista e somando essas diferentes impressões. Então, a partir dessas muitas pinceladas, essas várias frases de como ela é vista, ou de como os outros personagens são vistos por muitos, é que você tem mais ou menos alguma ideia do que é esse quadro geral. Um pouco como os impressionistas fazem. A própria Virginia dizia que esse era um romance de fortes traços impressionistas. Inclusive, essa personagem que aparece, que é a Lily Briscoe, uma das amigas da senhora Ramsay, é uma pintora, e é uma pintora que parece também produzir um quadro muito solto, muito livre. Uma pintora em que o sentimento atravessa ali o seu gesto sua feitura artística, faz lembrar muito os quadros impressionistas. Essa ideia de que você também não tem uma noção clara do todo, que é impossível, inclusive num relato, num livro, você dá para alguém uma ideia clara acerca dos acontecimentos do mundo. Você só consegue dar vislumbres, lampejos, né, rajadas de impressões. E essas impressões são muito subjetivas, elas são muito duvidosas, elas são pouquíssimo confiáveis e elas são dúbias, né, contraditórias. As impressões que os personagens no Farol têm uns dos outros são quase sempre anulatórias, né? A senhora Ramsay vê o seu marido, que é um acadêmico famoso, um escritor, e ela respeita muito ele, ela diz que ele é muito inteligente, ele é muito admirável, e que ela sente nele uma segurança muito grande. Ele é uma espécie de porto
de estrutura para ela, mas ele, ao mesmo tempo, ele também é tão ingênuo, ele é tão inseguro, ele é muito preocupado com o que os outros vão pensar sobre a obra dele, sobre as realizações dele. Um homem, né? Um pouco infantil, quase uma criança, solitário, grosseiro, ríspido muitas vezes, mas nenhuma dessas características se fixa, porque tem sempre outra visão, ou de um filho, ou de uma outra filha. Eles têm 8 filhos, muita gente. Mas toda hora você tem um salto para outro ponto de vista, lendo essas figuras, que meio que cancela a anterior. E isso é muito complexo, isso é muito rico, e isso dá pra gente muita dificuldade de formar, inclusive, opiniões sobre essas figuras, sobre quem elas são, como elas são. Inclusive a própria Virginia Woolf, porque é quase como se a autora estivesse dizendo que é impossível descrever alguém, definir alguém com segurança e de maneira satisfatória. É como se também ela, como essa pintora Lily do romance, tentasse fixar as formas, mas as formas são muito diluídas, elas são diáfanas. Quando a gente acha que alguém é alguma coisa, essa pessoa não é mais, ela é outra, ela mudou. De certa forma, o Monet faz isso, por exemplo, quando ele pinta aquele quadro que é um dos quadros mais bonitos de todos os tempos, que é a moça com a sombrinha. E a gente tem naquele quadro um instante, o flagrar de um instante muito rápido. A gente vê isso pelo movimento dessa moça que vira rapidamente, e o movimento de virada está no vento, no cabelo dela, nos traços que cortam quase a frente do rosto dessa moça. O tipo de tinta dos pintores impressionistas, ele é muito palpável, né? Ele deixa de ser... A gente perde a ilusão de que aquilo é um quadro realista, que aquilo se distancia do real, porque a gente vê a marca do pincel na tela, a gente vê a marca do pintor intervindo na tentativa de produzir uma imagem. É uma imagem composta de movimento, de sensações. Olhar para esse quadro é como ver as sensações desse instante, e não só um retrato frio, inócuo, morto desse momento. Um pouco em reação também aos avanços técnicos do século XIX, do começo do século XX, como a fotografia, o cinema, né? Os modernistas, a Virginia Woolf, estão sempre em constante diálogo com os aparatos técnicos do seu tempo também. A Virginia Woolf, como James Joyce, o Proust, Baudelaire, são autores e artistas que apresentam nas suas linguagens, que são completamente distintas, outros ritmos e apreensões, formas de ver o mundo, que reagem à velocidade e ao dinamismo, né, das cidades, dos centros urbanos, dos automóveis, como é ver o mundo dentro de um trem. É completamente diferente de ver um mundo numa charrete. A percepção do real se torna completamente distinta, fica muito mais corrida, esmaecida, ágil, torta, derretida. E isso está nos quadros do Monet, isso está nos romances da Virginia Woolf. É muito difícil dizer exatamente como que isso se estrutura dentro desse livro, a não ser de que essas imagens vão surgindo aos poucos dentro dessas personagens, que ficam lançando olhares para o mundo nessa estrutura de pensamentos a partir das impressões internas sobre os devaneios, sobre a criação, sobre a elasticidade do tempo. O tempo também, assim como no Proust, está sempre desconjuntado. Tem uma frase do Hamlet que é muito famosa, que é quando ele vê o fantasma do pai, ele fala: o tempo está fora das suas juntas, time is out of joint, alguma coisa assim. E essa impressão muito forte que a gente tem quando a gente lê o Proust, quando a gente lê a Virginia, é que o tempo está desconjuntado. E é um pouco a maneira como
a nossa mente experimenta o tempo. A gente acha que as coisas têm uma ordem cronológica, começo, meio e fim, as cenas têm apontamentos diretos e tem que ser objetivas, mas a nossa experiência na vida não é começo, meio e fim. A gente está vivendo agora, mas de repente a gente volta a uma cena do passado, eu estou aqui realizando uma ação, de repente alguma imagem da minha infância me toma e eu vivo ela agora, sonho com o futuro, passado e presente. Então são cartas embaralhadas, elas não são necessariamente claras, discerníveis, com uma estrutura coesa e fazem sentido. Esse não sentido das imagens, que tem muito bem compostos na obra da Virginia e do Proust, fazem muito mais sentido diante da experiência caótica, derretida e alucinante da vida, com suas imagens de fumaça, de água. Os elementos naturais são sempre muito presentes nas obras da Virginia, de uma forma muito bonita, no Orlando, aqui no Farol, na Mrs. Dalloway. E depois desse primeiro bloco, que é o maior de todos do livro, chamado A Janela, você tem um bloco muito curto chamado O Tempo Passa, em que ela vai mostrar essa mesma casa de veraneio completamente vazia e 10 anos se passam. Ela descreve apenas mostrando essa casa vazia, sem a presença de nenhum desses familiares, como que o tempo vai fazendo com que a madeira envelheça, os metais fiquem enferrujados, as coisas oxidam, cristais trincam, as calhas enchem de folhas e a chuva entra dentro da casa, os móveis envelhecem, as paredes estufam, tem infiltrações, e ela descreve pelo silêncio da casa vazia 10 anos se passando. É uma das coisas mais bonitas que tem. Nada parecia conseguir quebrar essa imagem, corromper essa inocência ou perturbar o oscilante manto de silêncio que semana após semana, na sala vazia, os gorjeios cadentes dos pássaros, os navios apitando, o zumbido e o zum-zum dos campos, o uivo de um cão, o grito de um homem, tudo em volta da casa em silêncio. Apenas uma vez, uma tábua estalou no patamar, apenas uma vez, no meio da noite, com um estrondo, com um rasgão, tal como após séculos de repouso, uma rocha se desprendeu da montanha e caiu ruidosamente no vale. Uma dobra de um chale pendurado num quadro afrouxou e ficou balançando. Então, a paz voltou a descer e a sombra tremulou. A luz curvou-se em adoração à sua própria imagem sobre a parede do quarto. A faxineira, a senhora McNabb, rasgando o véu do silêncio com as mãos acostumadas à tina de lavar roupas, triturando com botinas que haviam esmagado o cascalho, a velha senhora McNabb chegou, tal como fora instruída para abrir todas as janelas e espanar os quartos. E nessa passagem de tempo, as mortes da família, a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e logo depois desse curto pedaço do texto em que se passam 10 anos, então tem um jogo também entre a primeira parte do livro, é enorme, mas quase nada acontece. O período de tempo descrito é micro. Depois você tem essa micro parte chamada O Tempo Passa, em que 10 anos se passam, ou seja, tudo inversamente proporcional, né? E a terceira parte, que se chama finalmente O Farol, você tem o retorno dessa família 10 anos depois a essa casa. E eles empreendem então uma viagem ao Farol. A amiga da família, Lily Briscoe, volta para tentar finalizar esse quadro da senhora Ramsay que ela não terminou e que ela acabou esquecendo, largando, então ela tenta retornar a ele. Então a terceira parte é a Lily na Terra, enquanto a família finalmente vai ao Farol. Só, você tem uma tentativa frustrada no início de ir ao Farol, na terceira parte, uma ida realmente ao Farol, mas você só tem essas imagens concretamente, o resto é tudo um jogo subjetivo interno belíssimo sobre a criação artística, sobre os sonhos frustrados, sobre os desejos, sobre o inconsciente.
E sobre a vida. Qual é o significado da vida? Isso era tudo. É uma questão simples, uma questão que tendia a nos envolver mais com o passar dos anos. E essa grande revelação nunca chega, nunca chegará. A grande revelação talvez nunca chegasse. Em vez disso, havia pequenos milagres cotidianos, iluminações, fósforos inesperadamente arriscados na escuridão. E aqui estava um deles. Isso, aquilo e mais aquilo. Ela própria, Charles Tansley ao seu lado, a onda quebrando, a senhora Ramsay reunindo as pessoas, a senhora Ramsay dizendo: vida, fica parada aí. Vida, fica parada aqui. A senhora Ramsay fazendo do momento algo permanente. Tal como numa esfera diferente, a própria Lily tentava fazer do momento algo permanente. Essa era a natureza da revelação. Em meio ao caos, havia uma forma. Havia um eterno passar e fluir. E então ela olhou para as nuvens se movendo e para as folhas se mexendo. Entrava num estado de estabilidade. Vida, fica parada aqui. Essas circunstâncias externas são dadas pela Virginia em frases muito diretas, assim. Nessa hora que ela fala sobre o tempo passa, da casa vazia e o tempo estragando todas as coisas, o que acontece praticamente, ou seja, as mortes, as pessoas que partem, a aparição de algumas empregadas para poder arrumar a casa, são dadas quase como se fossem telegramas, assim. Ela muito ironicamente, cruelmente, ela dá pra gente só entre colchetes, assim: alguém morreu na guerra, alguém foi enviado e faleceu, enfim. E enquanto que no que ela se demora é sobre a passagem do tempo, sobre as coisas envelhecendo, sobre uma espécie de nada enorme que toma as coisas, sobre o silêncio. Só que esse nada interno é tudo, e é muito bonito. Essa aqui é uma hora que a pintora Lily Briscoe, amiga da família, está com esse biólogo, também amigo, e ela está tendo suas impressões sobre ele. De repente, como se o movimento das mãos a tivesse liberado, a carga das impressões acumuladas que tinha dele veio à tona e irrompeu numa violenta avalanche, levando tudo o que ela sentia sobre ele. Essa era uma das sensações. Então, elevou-se num vapor, como se a essência do seu ser. Essa era outra das sensações. Ela se sentiu transfixada pela intensidade da sua percepção. Era a severidade dele, mas também era a bondade dele. Eu o respeito. Ela dirigiu-se internamente, pessoalmente a ele em silêncio. Eu o respeito em cada átomo. Ele não é vaidoso. Ele é inteiramente impessoal. E é melhor que o Sr. Ramsay. Você é o melhor ser humano que eu conheço. Você não tem esposa, você não tem filho. Você vive para a ciência, involuntariamente. Amostras de corte de batata erguiam-se então diante dos seus olhos. A lisonja seria inclusive um insulto para você. Você é um homem generoso, de puro coração, heróico. Tudo isso ela não está falando, ela está sentindo, ela está falando internamente. Mas simultaneamente ela então se lembrou de que ele viajava sempre, trazendo um criado de quarto a tiracolo, que ele tinha objeções a que os cachorros se sentassem debaixo da mesa.
que ele dissertava sempre por horas a fio sobre o sal nos legumes e sobre a iniquidade das cozinheiras inglesas. Em que é que dava então tudo isso, todas essas impressões? Como se julgavam as pessoas? E com que opinião nós podemos construir uma imagem sobre as pessoas? Como que se soma isso com aquilo e se chega à conclusão de que o que se sente por alguém é gosto ou é desgosto? E que significado, afinal, se atribui a essas palavras, gosto, desgosto, imóvel agora, aparentemente transfixada junto a Pereira, as impressões sobre os homens vertiam sobre ela. E seguir o seu pensamento era como seguir uma voz que fala dentro, rápido demais, para poder ser anotada por um lápis que se tem à mão, e a voz era a sua própria voz, dizendo, sem ser solicitada, coisas inegáveis e coisas eternas e coisas contraditórias, de tal modo que até mesmo as fissuras e os caroços das peras e das cascas da pereira, de tal modo que essas cascas estavam irrevogavelmente fixadas ali por toda a eternidade. É muito lindo como ela escreve. E parece montagem mesmo de cinema. A Virginia Woolf falava sobre, está aqui no pós-fácil, inclusive, desse livro, que ela tem um ensaio chamado Cinema, eu acho, e que ela diz que ela queria que as pessoas, ela sonhava com um cinema do futuro em que as pessoas pudessem, o cinema usaria um poder de produzir imagens para dar a ver o pensamento das pessoas, como se fossem névoas, fumaças que saem de um vulcão em erupção. Então, como se a gente pudesse projetar o que está dentro, psicanálise, nas imagens do cinema. E ela faz um pouco isso também aqui. Ela faz como o cinema faz, um cinema poético, né? Um cinema de imagens líricas. Eu leio esse livro e eu lembro daquela série também do Monet, que é uma série que ele faz sobre o parlamento inglês. É uma das coisas mais bonitas da humanidade. É uma série em que ele vai mostrando a diferença da luz em diferentes momentos do dia, e ele faz o mesmo quadro, ele pega o mesmo ângulo e ele mostra esse mesmo retrato do parlamento visto com o rio, Tâmisa, trocando de luz. Então uma hora é o pôr do sol, outra hora é um dia nublado, outra hora é tem barcos passando, outra hora parece o fim do dia, outra hora parece o início do dia. E ele faz uma série imensa. Ele faz esse quadro 50 mil vezes. E cada quadro é mais deslumbrante do que o outro. Você olha um e você fala, não, esse é o quadro mais lindo de todos. Aí depois você vê ele refazer esse quadro com outra luz e você fala, não, esse é o quadro mais bonito. Não, aí o seguinte da série ainda é mais lindo do que o outro. Um tem uma luz dourada deslumbrante, o outro tem uma luz violeta maravilhosa, o outro é púrpura, o outro é escuro, o outro você não vê quase nada, porque é só bruma, é névoa, dia nublado. A maneira como a Virginia vai descrevendo os outros personagens dentro desse romance é um pouco como essa série de quadros. Basicamente, é o parlamento sendo visto à distância. A cena em si não importa muito, mas a maneira como ela é percebida, como ela é sentida quase, muda a todo instante, porque a gente muda, renova o olhar insistentemente a cada segundo. Somos aparições, e as coisas pelas quais nós somos conhecidos são tão pueris. Por debaixo, tudo é tão mais escuro, é tudo tão disperso, tudo é dispersão. Tudo é insondavelmente profundo, mas de quando em quando nós subimos à superfície. E é só através da superfície que nós somos vistos. Por onde começar? Essa que era a questão. Em que ponto ela deveria começar com o primeiro traço do seu quadro? Uma única linha colocada na tela atrelava ela, Lily Briscoe, a inúmeros riscos, a frequentes e irrevogáveis decisões. Tudo que em ideia parecia simples, então se tornava imediatamente tão complexo na hora de pintar e pôr na prática.
tal como as ondas se formam simetricamente desde o alto do rochedo, mas aos olhos do nadador, nelas mergulhados, elas se dividem em profundos abismos, em cristas espumantes, mas deve-se correr o risco. Deve-se dar o primeiro traço. Com uma curiosa sensação física, como se fosse impelida para frente e ao mesmo tempo devesse se conter, ela deu a primeira pincelada, rápida, decisiva. O pincel desceu, pincelou a tela branca de marrom, deixando um rastro úmido. Ela fez a mesma coisa uma segunda vez e uma terceira vez. E desse jeito, pausado, desse jeito assim, pincelando, ela conseguiu um movimento dançante, rítmico, como se as pausas fossem uma parte do ritmo e as pinceladas outra parte do ritmo, e tudo estivesse relacionado. E assim, pausando, pincelando delicadamente e bruscamente, ela marcou a sua tela com nervosas linhas úmidas, marrons, que mal se assentavam e logo circundavam. Ela sentia-o crescendo na sua direção. Um espaço. Embaixo, no oco de uma onda, vinha a próxima onda elevando-se cada vez mais alto acima dela, pois que podia então... O que é que podia ser mais formidável do que aquele espaço? Ela começou precariamente a mergulhar por entre esses azuis e ocres, movimentando seu pincel para lá e para cá, mas ele estava agora mais pesado, se movia mais lentamente. Enquanto sua mão vibrava com vida, o ritmo era forte o suficiente para levá-la junto em sua corrente. Estava perdendo a noção das coisas exteriores. E à medida que perdia a noção das coisas exteriores, e do seu nome, e da sua personalidade, da sua aparência, e da sua presença, e da ausência, sua mente continuava a arrancar das suas profundezas cenas, e nomes, e dizeres, e memórias, e ideias, tal como se fosse uma fonte esguichando sobre aquele espaço branco, ofuscante, terrivelmente difícil, enquanto o modelava com verdes e azuis. É isso. Leiam esse livro maravilhoso que é Ao Farol. Leiam a Virginia Woolf. Ela é fabulosa, das maiores autoras de todos os tempos, do mundo. Até a próxima, com mais resenhas e filmes, leituras e comentários sobre livros amados e obras-primas como essa. Um beijo e até logo.